bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa segunda aula dessa formação em Ciências da Espiritualidade e Ciências da Consciência. Nós vamos abordar aqui algo extremamente importante: o espiritualismo e a espiritualidade como ciências humanas. Vamos ver a história desses conceitos, como eles foram evoluindo ao longo dos séculos, dos milênios, até chegar no que nós entendemos hoje como espírito, como espiritualidade, como espiritualismo. Essa é a primeira parte dessa aula, nós vamos ter a segunda, e os tópicos abordados vão ser atos e fatos na história humana. Vamos analisar os eventos que culminaram no entendimento científico que nós temos hoje do espiritualismo. Vocês vão ver que existe um embasamento, existe uma história por trás destes conceitos. A estratégia das estratégias, como que a humanidade foi vítima de uma manobra extremamente bem arquitetada de manipulação de massa com objetivo sombrio. Conceitos da academia sobre a espiritualidade e o espiritualismo e como isso influencia a humanidade atual e o desafio e a oportunidade do século, ok? Então, a etimologia de espiritualidade é a junção de espiritual com o sufixo idade. Muitas pessoas confundem este tema, este conceito. Espiritual, relativo ao espírito, que é o princípio animador, o princípio vital. Antigamente, os homens, as pessoas, os seres humanos consideravam que as pessoas eram carne e espírito. E como não sabiam definir o que é o espírito, consideravam ali, então, isso como sendo um vigor, a aspiração, algo incorpóreo. Até hoje também é considerado assim, nós vamos falar sobre isso, mas algo relacionado à inspiração. Então, espírito vem de spiritus, spirare, do latim. Okay? E olha só, muito importante isso. O sufixo dade ou idade acrescido, quando acrescido a adjetivos, vai formar um substantivo que expressa a ideia de estado, situação ou quantidade. Então temos igual, igualdade, leal, lealdade, né? Mal, maldade. É muito importante você entender isso. Tá? E aí, então, como nós temos hoje o conceito de espírito? Algumas pessoas vão acreditar que espírito é demônio. Não, espírito é uma pessoa desencarnada. Né? Tem pessoas que vão falar que tem contato com espíritos. Outro vai dizer que não existe. O outro vai dizer que o espírito é a parte imaterial do ser humano. E olha só que interessante. Quero que você observe isso. Eu peço desculpas aí pelo modo que eu estou apresentando, porque o Miro deu problema, ele não está apresentando como deve ser apresentado. Então, tem que fazer aqui mesmo na unha. Estes são, né, dois modelos do sistema solar, que antes não era sistema solar, que foram defendidos durante mais de 1500 anos, praticamente. O modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. Acreditava-se anteriormente que a Terra era o centro do universo. Olha só. E quem que defendia isso? A igreja. E eles poderiam até sumir com você se você discordasse disso. Foi o que tentaram fazer com Kepler, com Galileu, com Copérnico, não é? E a ciência veio mostrar depois, através de experimentos, através de estudos, de análises, de observação, que o Sol é o centro do nosso sistema solar, que aí surgiu o nome Sistema Solar, e que a Terra gira em torno do Sol, assim como os outros planetas. Mas até então, pela crença estabelecida por um sistema doutrinário, um sistema majoritário na época, você não poderia nem questionar isso. Certo? Ou seja, o conceito de Terra, do planeta Sistema Solar, de realidade, foi evoluindo com o tempo. Então guarde esse entendimento. E aqui, ao lado, nós temos o próprio modelo do átomo. Ele também foi evoluindo com o tempo. Lá em 1803 nós tínhamos este modelo. Né? Pensava-se que o átomo era, que os seres eram compostos dessa bolinha aqui, todo mundo era composto por essa bolinha que juntava e formava um ser humano, formava a realidade. E depois, em 1898, surgiu o modelo de Thomson. Depois veio de Rutherford, de Bohr, né? E hoje nós temos esse modelo atômico quântico. Pelo amor de Deus, pessoal, aí, aqui não tem nada de quântico, não. Estou só usando como forma de ilustrar. Que é uma
forma de dizer que o modelo do átomo, ou seja, de algo que compõe a realidade, ele foi mudando, ele foi se alterando com o tempo e com observações, com experimentos, com um avanço que nós chamamos de ciência. O que é a ciência? Justamente tornar-se consciente de elementos dos quais nós ainda não conhecemos. Aí essa que é a questão, não é? Essa é a nossa aula, a nossa parte da aula Atos e Fatos da História Humana. Se os conceitos das ciências exatas evoluíram, por que os conceitos das ciências humanas estagnaram? Eles precisam evoluir também, e é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo a evolução do entendimento de conceitos essenciais nas ciências humanas. E um desses conceitos, como dito na aula passada, que agora estão sendo, um desses conceitos no caso, que está sendo entendido, é o conceito de espírito. Mas afinal de contas, Apolo, como eu disse lá anteriormente, para você estudar, saber o que é espiritualidade, você precisa saber o que é o espírito. Por quê? Espiritualidade é nada mais, nada menos do que o sufixo idade acrescido a espiritual, que é relativo a espírito. Então, eu preciso saber o que é espírito para saber o que é espiritualidade. E aí que a coisa fica, complexa, relativamente complexa, porque ninguém realmente sabe o que é o espírito. Mas nós aqui, como cientistas da espiritualidade, como buscadores, pesquisadores, nós vamos entender que há uma evolução desse conceito. Vamos pegar, então, lá desde o começo, o que é o espírito. Quais os conceitos que antropologicamente foram estabelecidos para esta ideia. Nós tínhamos ali, desde a época da Babilônia, o conceito de que os espíritos causavam doenças, ou seja, 2.300 anos antes de Cristo, o Reginald Campbell Thompson escolhe um documento e vai ali, The Devils and Evil Spirits of Babylonia. Ele vai trazer esse entendimento de que as civilizações babilônicas realizavam rituais para expulsar o que eles chamavam de espíritos demoníacos que causavam doenças das pessoas. Okay? Então, há 2.300 anos atrás, entendia-se que o espírito era algo demoníaco. Quando se falava em espírito, algo demoníaco. Ok? Ponto. Algo mal que causava doenças. Ponto. Já os egípcios começaram a entender que o ser humano possui um espírito-alma que é julgado após a morte. Ou seja, então já se entende que o ser humano é um espírito e não possui um espírito maligno. Isso 1.550 anos aproximadamente antes de Cristo. Ok? Antes de Cristo. Estamos falando de 3.000, 4.000 anos atrás. Só que isso foi evoluindo. Por quê? Os gregos, em 700, 600 antes de Cristo ainda, já faziam rituais necromantes. E eles tinham os seus deuses como entidades deidéticas organizadas e também entendiam que seres humanos eram espíritos que, após a morte, podiam se manifestar e se comunicar com os vivos. Olha só que interessante. Aqui, os egípcios entendem que os seres humanos são espíritos, ou seja, que o espírito é um humano e vice-versa, e que os deuses também são espíritos. Ok? E aqui entende-se que o ser humano, além de ser um espírito, pode se manifestar após a morte e se comunicar com os vivos. Onde que isso está escrito? Você precisa ler lá na Odisseia, do canto 9. Vai narrar lá como Ulisses desceu ao Hades e conversou com o espírito do divino Tiresias. Orfeu também tentou recuperar sua esposa, para quem não sabe, do mito de Orfeu lá. Eurídice, ele vai lá, conversa também tenta negociar a volta dela para o mundo dos vivos, só que ele, dando spoiler aqui do final, fica ansioso, com medo de que aquilo pudesse ser real ou não, acaba olhando para trás e perdendo a sua esposa, que estava quase se materializando. Empédocles e Pitágoras, olha só, pai da matemática, já falavam da transmigração das almas e sabiam dos ritos de comunicação espiritual. Então,
Já era estudado este conceito, o espírito, na época de Pitágoras, e ele participava disso. Isso não falam para você na faculdade, não é? Isso existiu. São fatos que estão aí. Né? Contra fatos não há argumentos. Só que isso foi evoluindo e vem quem? Ele, Yeshua, que vai trazer o entendimento de que, além do ser humano ser um espírito, existem também anjos. Aqui já não há mais deuses, ele não fala de deuses, mas ele vai falar de anjos, de espíritos angelicais e de espíritos imundos. Ok? E que esses espíritos imundos atormentam o ser humano e que os anjos ajudam os seres humanos. Entidades angelicais, seres superiores, ajudam os seres humanos. Ok? Só que aí surge a igreja, lá em 40 anos depois de Cristo, perdão, a igreja vai suprimir todos esses conhecimentos anteriores e vai se colocar como Deus na terra. Vai dividir ali Deus na Santíssima Trindade, sendo a autoridade clériga, dizer que só existem anjos e que os seres humanos que têm contato com o espírito são demoníacos. O resto é tudo espírito demoníaco. Então o conceito de espírito passa a ser algo ligado ao mal, algo ruim, segundo a Igreja Católica. Ok? E eles mataram, né, infelizmente, milhares de pessoas por causa disso. Só que veio a ciência. E ele, Emanuel Swedenborg, um grande pesquisador, um grande estudioso do espiritualismo. Nós vamos falar mais sobre ele nas próximas aulas. Conceituou o espírito, o ser humano, além de ser um espírito imortal, mas ele vai trazer um entendimento de que, olha só, o ser humano possui habilidades, poderes desconhecidos, como se desprender do corpo físico, ver coisas à distância. Ele relatou um incêndio que ocorreu a quilômetros da sua casa, de onde ele estava jantando. Ele vai descrever claramente o que aconteceu, isso ficou registrado. Depois nós vamos abordar bem a história dele. Ele vai descrever um modelo atômico muito antes de Thomson, Rutherford, Bohr, ali. Ele vai descrever o que posteriormente foi compreendido como as sinapses neurais, os próprios neurônios, tudo isso através das suas faculdades espirituais. Ok? Então, ele vai trazer o conceito de que os seres humanos são espíritos, que nós podemos sair do corpo como espíritos. Nós temos habilidades espirituais inconscientes que nós não conhecemos. Ele não vai usar essa palavra, obviamente, mas que são possíveis de serem trabalhadas de acordo com a integração com Deus, que ele vai chamar ali de Deus. Ele vai dizer também que planetas e estrelas são habitadas por espíritos parecidos com os seres humanos e que Deus é um espírito indefinível, assim como os anjos. Então, olha só que interessante. Surge a ideia de que o ser humano é um espírito com habilidades, ainda então não trabalhadas nas outras abordagens, vamos dizer assim. E depois vem o grande Allan Kardec, em 1800, já no final da era do domínio da Igreja Católica, para trazer o entendimento de que, começa ali, né, a era científica começou com Swedenborg, mas o Kardec foi o mais científico de todos. Por quê? Lembra que os gregos falavam com os espíritos, e depois isso foi suprimido logo após, né, no finalzinho ali, 300, 400 anos depois, isso foi suprimido pela Igreja Católica. Só que depois ressurgiu, eles continuaram se manifestando através de pessoas. Né? As pessoas que partiram, muitas pessoas vão condenar, né, o espiritismo porque não entendem de história. Então, os espíritos se manifestavam, conversavam através de pessoas, as outras pessoas que já partiram, não é? E o Kardec, duvidando disso, como um grande cético, como um grande cientista, que todos devemos ser, vai falar com esses espíritos e fazer várias perguntas em momentos diferentes para pessoas diferentes que estavam, então, manifestadas como essas entidades, para tentar desmascará-las. Só que ele começa a ter uma série de instruções desses seres, de orientações, e acaba que percebe que eles são realmente pessoas, seres humanos, que passaram pela Terra e que estão ali vivendo no mundo espiritual. E ele vai compilar todo esse conhecimento através de um livro que se chama O Livro dos Espíritos, que nada mais é do que uma coletânea das respostas
filtradas destas entrevistas. Ele simplesmente foi lá e entrevistou, como nós todos devemos fazer. Não devemos acreditar em um espírito só porque ele diz alguma coisa. E isso nós ensinamos na academia. Sempre. Questione, indague, né? Sabatine. E nesses questionamentos, nessas questões, e os espíritos vão dizer a ele: os seres humanos são constituídos de corpo biológico, espírito e alma. Após a morte, a parte espírito do homem se solta definitivamente de seu corpo morto e habita em um mundo espiritual. Opa! Então, além do conceito espírito, começa a surgir a ideia de um mundo espiritual, corroborando também, só que de uma maneira mais ampla, o que os egípcios, o que os gregos já haviam cimentado. E que esse mundo espiritual é muito próximo ao mundo dos vivos. Só que lá se acreditava de forma mitológica que se ia para o Hades, que se ia para uma esfera dantesca, algo do gênero, e aqui não. Né? Se ia julgado, ia para o paraíso. E aqui não. Eles vão dizer que não. O mundo, para onde vocês vão após a morte, inclusive durante o sono também, é aqui agora. Não é lá nenhum lugar distante, mas é de uma matéria desconhecida, ainda invisível, mas presente, está aqui. Lembrando que nós estamos falando de 1800. Eles não poderiam falar de coisas muito complexas na época. Seres humanos possuem a habilidade de ceder o seu corpo biológico, total ou parcialmente, a espíritos de modo ainda a ser investigado, manifestando o efeito chamado mediunidade, o qual estes últimos, no caso, os seres humanos, os espíritos, se utilizam para comunicarem-se e transmitir informações acerca de seu estado e realidade pós-existência corpórea. Ou seja, Kardec, através de seu processo, conceituou que, além dos espíritos, nós sermos espíritos, nós termos essas habilidades, vivermos no mundo espiritual, após a perda do corpo físico e durante o sono, nós podemos também nos comunicar através dos corpos de outras pessoas. E lá na questão, tá? Ele significa Livro dos Espíritos, na questão 27, eles vão responder que o Espírito, que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. O Espírito é o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do Espírito. E vamos falar que, olha só, que interessante. Espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Opa! Então já começa a delinear-se uma certa evolução espiritual que vai também definir o grau de perfeição. Começa a se ter essa ideia de perfeição e de 3 ordens principais. Os espíritos impuros, aqueles em que o desejo do bem predomina, mas ainda pensam, né, fazem alguma coisa errada, mas querem o bem, e os imperfeitos, que devem ser provavelmente aqueles que estão no mal, que querem o mal, e que ele vai dizer simplesmente, eles vão dizer que são imperfeitos, né? Não foi Kardec que disse isso. Os espíritos também responderam que todos os espíritos são criados simples. Opa, são criados, surge a ideia de espíritos são criados, simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. E seu progresso resulta do esforço individual, e seu determinismo é caminhar sempre para a frente e para o alto, em busca de sua integração divina com Deus. Surge a ideia de que o espírito se integra com algo superior, que é Deus. Ele vai se melhorando. Entende como, né, esse conceito, o espírito, ele vai ficando cada vez mais rico e mais complexo? Posso dizer que os espíritos são seres inteligentes que povoam o universo, criações de Deus, né? Que povoam o universo fora do mundo material e constituem um mundo à parte, o mundo dos espíritos ou inteligências incorpóreas. Do demônio ao anjo, encontramos apenas uma larga faixa de evolução espiritual, ou seja, o estágio inferior pelo qual já passamos, até o superior, que ainda nos compete atingir. Estamos em estados inferiores, alcançamos estados superiores de ser. Isso tudo que ele vai dizendo, que eles vão dizendo, né, que são vários espíritos ali, os quais Kardec entrevistou, você vai perceber que não há contradição no que eles dizem. Eles se complementam, as suas informações se complementam. Quando encarnado, o espírito busca nas lides terrenas as oportunidades de que necessita para a sua evolução, sua participação na obra do Criador
e, ao mesmo tempo, reparação de suas próprias faltas passadas. Olha só que interessante. Eles trazem o entendimento de que, nas experiências físicas, o ser, a consciência, o espírito, ele vai se aprimorando. E vai se aprimorando, e vai evoluindo, vai reparando o que fez no passado, ou então surge a ideia de que, não surge a ideia, né, mas vai corroborar a ideia da transmigração das almas, da reencarnação, certo? Perdão. Espíritos de todas as classes podem influenciar e agir em seres humanos, e isso acontece muito mais do que se imagina. Essa é uma das respostas mais importantes que eles vão dar, lá na questão 459. Ou seja, os espíritos influenciam, seja positiva ou negativamente, os seres humanos. E isso acontece muito mais do que se imagina. Eu trabalho muito com isso na minha clínica. Nós vamos atender a pessoa lá, a pessoa está realmente sendo influenciada por espíritos, entidades, consciências negativas, ou às vezes não são negativas, mas são inconscientes. Seres que nem sabem que estão fazendo mal para aquela pessoa, estão acompanhando aquela pessoa, às vezes um parente, alguém com quem a pessoa se apegou, ou alguém, né, que ela atraiu, às vezes passa em algum lugar, vai a algum lugar e acaba atraindo aquela entidade, e essa entidade fica acompanhando a pessoa. Atendo muito isso na minha clínica. E são pessoas normais, ok? E isso acontece. Depois vem o Charles Richet, que trouxe o entendimento de que os espíritos também se manifestam em fenômenos incomuns através de uma energia espiritual desconhecida. Ele tenta investigar essa energia, os fenômenos, né, o poltergeist, os fenômenos físicos. Então, entende-se que, a partir daí, os espíritos também influenciam coisas físicas, batem portas. Inclusive, Kardec, Charles Richet, na mesma época de Kardec, para quem não sabe, ele se sentiu atraído por essas manifestações físicas, pelo que era chamado na época de mesas dançantes ou mesas girantes. Tá? Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. O importante aqui é mostrar como o conceito espírito e espiritualidade foi evoluindo ao longo do tempo. Aí nós temos Hans Berger, pouca gente sabe, esse é o pai do eletroencefalograma. Ele sofreu um acidente quando tinha 18 anos, estava na cavalaria, pensava em ser médico. Pensava em ser militar. Com 18 anos estava fazendo exercício militar, sofreu um acidente. Você vai pesquisar a história dele. E, no momento em que ele estava quase morrendo, ele pensou na irmã de uma forma muito intensa. Queria ver a pessoa a qual ele amava. E, no momento em que ele caiu do cavalo e acreditou, pensou que ia ser morto naquele momento, que os cavalos iam passar em cima dele e pisoteá-lo. Ok? Basicamente isso. Só que ele não morreu, felizmente, foi hospitalizado, né? Ficou ali num certo estado ali de observação. E chegou depois um telegrama da irmã dele dizendo que naquele momento, naquele dia em que ele sofreu o acidente, sem que ninguém soubesse, naquela época não tinha televisão, WhatsApp, telefone. Então, nós estamos falando de 1900. Chegou um telegrama dizendo ao irmão: olha, irmão, aconteceu no dia tal e eu estava em casa e eu te vi na minha frente, você estava sofrendo, estava em agonia, eu quero saber o que aconteceu. E ele começou, uma pessoa cética, um alemão cético, como todos devemos ser, a querer entender como que, né, isso aconteceu. Será que existe alguma coisa que transmitiu as ondas do meu cérebro para o cérebro dela? Aí ele se dedicou à medicina e criou o eletroencefalograma como uma tentativa. Não conseguiu identificar essas ondas, mas entendeu que o cérebro realmente funciona por padrões de ondas. Então, se você já ouviu falar em ondas alfa, ondas beta, ondas teta, você deve esse conhecimento ao Hans Berger. Ok? Mas o fato é que foi transmitida ali uma informação. E isso corrobora o que foi dito anteriormente, que o espírito ele tem capacidades não físicas. Tá? O Hans Berger não tinha nada a ver com o espiritismo. Ele vai corroborar o que os espíritos estão dizendo. Que existem ainda níveis da matéria que não são conhecidas pelos seres humanos. Ok? E nós vamos abordar na formação vários eventos onde isso acontece. Você vai pesquisar, faça aí a pesquisa depois. SIDA Big Brother. Ouve, escuta a sua irmã.
Pesquise aí, depois você comenta aqui no vídeo o que aconteceu. Como que pode, né? Ela ter escutado a irmã no momento em que a irmã vem a falecer, certo? Depois vem, em 1900, o Frederick Youngson, um grande pesquisador, um grande estudioso que, pela primeira vez na história, vai gravar as vozes de espíritos. Então, os espíritos passam, ele corrobora o que foi dito pelos espíritos através do trabalho de Allan Kardec, de que o mundo espiritual está aqui ao nosso alcance, a eternidade está aqui ao nosso alcance, aqui, agora. E existe hoje um registro com mais de 5.000 horas de gravação de vozes de espíritos. Para quem, isso não existe, não acredito nisso. Pessoas como nós que estão do outro lado, eles conversando, tá bom? Você vai pesquisar Frederick Youngson. Depois vem Ian Stevenson, que trouxe o entendimento de que o espírito guarda os registros de suas vidas passadas no seu inconsciente, que é a minha área. Trabalho com isso, nós realizamos na clínica processos retrocognitivos, não tem nada a ver com regressão que você vê na hipnose, eu não trabalho com hipnose. E ali nós acessamos o inconsciente da pessoa de um modo seguro, ético, responsável e trazemos as informações de suas vidas passadas, sem sugestioná-la, isso é mais importante. Porque isso está no inconsciente. Os registros de quem você é como ser espiritual estão no seu inconsciente. E o Ian Stevenson, com sua pesquisa, corroborou milhares de casos, trouxe ali uma investigação, a mais completa investigação da história neste entendimento. Então, já começa-se a entender o espírito como sendo parte do ser humano, mas como tendo memórias no seu inconsciente relativas ao seu passado. E depois vem, entre 1915 e 1995, o grande Robert Monroe, que corroborou o que Swedenborg falou lá anteriormente e vai trazer mais informações ainda sobre a realidade espiritual, dizendo que nós somos espíritos, continuamos existindo após a morte, podemos deixar nosso corpo físico, retornar a ele após certa ocasião durante a vida, através de modulação de ondas cerebrais. Perceba como os entendimentos, as teses, as experiências, elas foram se corroborando ao longo do tempo. E ninguém fala disso. Por que ninguém fala disso? Porque eles não querem que você saiba. Eles querem ficar colocando na sua cabeça coisa aí de Ashtar-Shiran, de comando não sei da onde, porque eles não estudam. E não querem que você saiba, não querem que você estude. Pegam ali uma matéria para embasar alguma coisinha que eles falam, mas não vão mostrar para você a essência do processo científico. Isso aqui é ciência. Isso aqui não tem nada de conversinha fiada. É só estudar. E depois vem o grande Chico Xavier, trazendo informações que seriam impossíveis de serem obtidas por outros meios. Nós estamos falando de 1910, 2002. Ele não tinha acesso a informações que, se você pesquisar cientificamente, pesquise duvidando do que ele fez, você vai ver que ele tinha um conhecimento impossível de se obter. E os espíritos, falando através dele, vão nos ensinar nos mostrar que, olha só, existe uma ordem espiritual. Então, o espírito não simplesmente morre, obviamente, muitos deles sim, mas podem ser resgatados, podem habitar cidades semelhantes às cidades da Terra, constituídas de matéria desconhecida. Que a constituição orgânica dos espíritos, embora de matéria desconhecida, de uma matéria diferente, que tem que ser investigada, isso é que é a ciência da espiritualidade, constitui esses espíritos. Ok? E que boa parte dos espíritos tentam interagir conosco para ajudar os seres humanos, embora hajam os malignos, os negativos, os inferiores. Mas existem os bons que querem ajudar a humanidade. E nós temos agora, está viva aí, é só você pesquisar, a grande Sônia
Rinaldi, que não chega a ser uma espiritualista no sentido de alguém que defende uma tese em si, mas é uma grande pesquisadora. Uma das pessoas que eu mais admiro na atualidade, que vai trazer pela primeira vez imagens de espíritos. Você vai pesquisar, tá bom? Nós vamos abordar eles posteriormente, cada um deles ali na nossa formação. É uma formação longa, 20 módulos, certo? A formação mais rica, mais completa do mundo, para trazer o entendimento de quem você é, porque você é isso. Você é um ser espiritual, você é uma consciência que está nesse corpo e que deve se entender, se compreender, caso se você quiser ter um nível de evolução superior. Desenvolver as suas habilidades espirituais, a sua sensibilidade espiritual, a sua capacidade de se proteger espiritualmente, né? Nós vamos trabalhar muito a questão da proteção espiritual aqui, que você vai ver que não tem nada a ver com um amuleto, não, é um entendimento que você adquire. Ok? E depois nós temos o trabalho do grande Apolo Augusto, a minha pessoa. Bom, espero que entendam aí a ironia, o sarcasmo. Mas no meu trabalho, Consciência Lógico Clínico, onde eu tenho centenas e centenas de registros, todas as sessões são gravadas, eu postulei que a psique do ser humano é a manifestação de sua identidade e individualidade como espírito. Então, espírito começa a ser o mesmo que psique. Grave, isso é muito importante. Psique e espírito são a mesma coisa. E que, numa área do espírito, ou numa área da psique, que nós vamos chamar de inconsciente, há os registros da sua identidade espiritual. Então, essa sua identidade espiritual está onde? No seu inconsciente. É a minha especialidade. E esses registros influenciam a sua consciência, o seu destino, de modo direto e indireto, sem que você perceba. E é nesses registros que estão também as suas habilidades. Ao que você aprendeu em algum momento enquanto você era espírito, não simplesmente na vida passada, mas enquanto você estava fora do corpo. Você estava no mundo espiritual, talvez você tenha aprendido algo e que está no seu inconsciente que não é usado por você. E nós trazemos esse entendimento que você pode desenvolver isso de maneira segura. Quantas pessoas não estão vivendo assim, não é? Sem saber o que são. E esses registros podem e precisam ser corretamente acessados. Do contrário, o indivíduo pode desenvolver problemas psíquicos graves e agravar o seu estado. Porque se você não tem consciência de quem você é, do que você pode fazer, das suas habilidades, das suas qualidades, você pode desenvolver um entendimento, falso entendimento, a falsa percepção de que você é um ser inferior, uma pessoa inferior. Você pode ficar com uma depressão, com uma tristeza, porque você não está vivendo o que você é como ser espiritual. Você não prospera, você não é feliz, você não tem bons relacionamentos. Ok? Espíritos não humanos, isso é da minha pesquisa. Eu, Apolo Augusto, estou afirmando isso. Espíritos não humanos e pós-humanos interessam-se por energias emanadas de seres humanos. Essas energias estão sendo investigadas ainda. E eles vão se associar com seres humanos de baixa índole, seres negativos, pessoas ruins, mesmo que existem, muitas, para manipular essas pessoas e obterem energia de outras através de métodos inteligentes. É o que nós vemos muito por aí. Muito mais do que você imagina. Então, muitas vezes, quando alguém vem propor para você, os arcturianos, não sei do que, são espíritos que estão usando essas pessoas para manipular você e extrair a sua energia. Eles vão implantar coisas em você, eles vão sugar literalmente a sua energia. Se passando por comandantes estelares, por seres de outros planetas, não sei do que, por guias espirituais, podem até ser entidades mesmo, de se colocar como entidades ali, eu sou o seu mentor, eu sou o seu guia. Na verdade, ele está sugando a sua energia, tirando a sua energia. Ok? Eu estou afirmando isso. Entidades, no caso espíritos também, não humanos, existem então os não humanos. No meu processo, eu entendi, eu tenho isso registrado. Existem espíritos não humanos, malignos, que se utilizam da psique humana e do corpo humano como entidades parasitárias. No meu processo, na minha pesquisa, no meu trabalho,
Eu identifiquei, então, parasitas espirituais, mas não como se pensa por aí, simplesmente obsessores, não. Algo muito mais complexo. Eles vão buscar, literalmente, substituir a consciência daquele hospedeiro, daquele ser humano que eles estão parasitando, pela consciência deles. E a pessoa começa a deixar de existir como individualidade. Nós vamos falar sobre isso na formação, só para você compreender a complexidade da coisa. Então, veja bem a evolução do conceito espírito ao longo dos séculos, dos milênios. Tudo isso. Aí você quer explicar simplesmente o que é espírito, né? O espírito é a parte imaterial do homem. É muito mais do que isso. E por que que as pessoas não conseguem compreender? Porque houve uma estratégia que eu chamo de estratégia das estratégias, que é a desinformação. O que é a desinformação? Quando eles não conseguem confrontar um conhecimento, como este conhecimento aqui, diretamente, que foi trazido para nós através dos séculos. Quem são eles? Você vai saber quem são nessa formação. Eu já mencionei ali, você não é bobo, e vou falar um pouco agora. Quando eles não conseguem confrontar isso, eliminar totalmente, igual fizeram com a Biblioteca de Alexandria, enfim, eles vão começar a colocar elementos naquele conhecimento para distorcer a percepção do que aquilo é realmente. Vão tentar descredibilizar, vão tentar manipular pessoas, colocando processos ali, falsos rituais, como sendo associados àquele entendimento. Então é o que acontece hoje no YouTube. Por exemplo, você acha que a espiritualidade, por exemplo, escrever ali o código Grabovoi, não sei o que lá quântico, machucar a sua testa para abrir o chakra frontal. Você acha que isso é espiritualidade? Isso não tem nada a ver com espiritualidade. E por que eles fazem isso? Para tirar você do foco, tirar você do real entendimento. Entende? O objetivo é esse. E vão falar, não, você pode fazer viagem astral, você pode fazer aquilo, mas eles não vão te falar da realidade por trás disso. Porque eles não querem que você saiba a verdade sobre eles. Eles sugam sua energia, tiram sua energia, atrapalham você e falam que você pode fazer, mas você não consegue. Por isso que você não está conseguindo realizar o que você precisa realizar. Porque a sua energia está sendo toda drenada por esses seres. Observem como eles estão até gordos, de tanto puxar ectoplasma das pessoas, a energia das pessoas. Comece a observar, você vai perceber isso. Então, essa é a estratégia usada. Como que funcionou isso na história? No cristianismo, na época, como ele era subversivo ao Império Romano, Constantino fez o quê? Legalizou o cristianismo, mas retirou os textos principais através do Concílio de Nicéia. Então ele pegou os conhecimentos mais essenciais, os gnósticos, os conhecimentos essênios, retirou como sendo evangelhos perigosos, que é o que nós conhecemos o resto deles hoje, né? Parte deles hoje como sendo os apócrifos. Com isso, o cristianismo se tornou uma estrutura imperial de controle, com símbolos pagãos. Você sabe quem que colocou a cruz como sendo um símbolo do cristianismo? Você vai pesquisar. Cristo, Yeshua, nunca colocou isso como sendo um símbolo do cristianismo. Nem depois de sua morte, ele não chegou para os apóstolos e falou, toma, esse é o meu símbolo. Não. Já parou para pensar sobre isso? E eles fizeram isso também com outras culturas, com outros povos. Pegaram os cultos egípcios, os deuses egípcios, manipularam, incorporaram seus símbolos. E nós temos hoje o que nós conhecemos na igreja. Você pegar ali, a roupa do Papa, os elementos, os símbolos da igreja, são manipulações que eles fizeram dessas culturas. O próprio Natal e, na verdade, o solstício de inverno, lá da cultura pagã da Europa. A Ostara, que era uma festa de fertilidade, virou o que? A Páscoa. Os deuses viraram anjos, santos. E a mesma coisa acontece, por exemplo, no candomblé, não é? Pega-se ali uma entidade que não tem nada a ver, por exemplo, com São Jorge. Ogum aí se torna São Jorge. Não, são coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
entende? Como uma tentativa de manipulação, de deturpação da essência de um conceito. E por isso que muitas pessoas têm dificuldade em entender o que é o espiritismo, o que é a espiritualidade, do que é a conscienciologia, do que é o próprio conceito espírito. Nós estamos aqui para mudar isso. Nós vamos trazer então esse entendimento. Quais são os conceitos da Braconesse para espírito, para espiritualidade, para espiritualismo? Nós temos as ciências da espiritualidade que abrangem a conscienciologia, o ser no centro de tudo como ser psíquico, e o pós-humanismo, que é a consciência de que você está como humano, mas você não é um humano no sentido universal. Você está como ser humano. Da mesma forma que se você for policial, você pode até ser policial, obviamente, no espírito, em forma de dizer, mas você está como policial. Vai chegar um momento que você vai ser um policial aposentado, por exemplo. Se você é uma professora, você está como professora. Você acredita? Pode até gostar de lecionar e tudo, amar lecionar como eu gosto, mas você está como professora. Da mesma forma, o nosso corpo, nós como seres humanos, nós vamos ser algo mais do que seres humanos futuramente. E você está preparado para isso? Você está buscando esse conhecimento? É isso que nós trazemos, esse entendimento que nós trazemos. Então, o espírito para nós, onde nós quebramos mitos aqui, é a soma dessas partes inconscientes com as nossas partes conscientes, que vão resultar na nossa individualidade. Isso pode ser percebido na nossa criatividade, na nossa inteligência, nos eventos como sonhos, premonições, intuições, comunicações anômalas. Então nós podemos, como espíritos, transcender limites físicos sob determinadas circunstâncias. Espírito é a parte ultrabiofísica do ser. Ok? Basicamente, então, é a individualidade. É o que nós chamamos de psicossoma. A soma psíquica dos seus elementos inconscientes com a sua consciência. Então você vai perceber através deste conceito que o espírito está em formação ainda. Ele não é ainda. Ele está ainda buscando se condicionar a sua própria realidade. Ok? E espiritualidade é o teor de sensibilidade do ser como individualidade psíquica, como psicossoma, como parte consciente, como parte inconsciente. É também a habilidade de perceber e captar informações que estão além do paradigma biofísico, tanto o próprio ser quanto de outros. Então, resumindo, espiritualidade é uma habilidade, é uma capacidade, é um teor de sensibilidade que você tem. Como ser único, é só seu. Compreende? Quando a pessoa fala, a espiritualidade me disse isso, não tem como a espiritualidade falar porque ela não fala. Os espíritos que falam. Então a pessoa deveria falar, os espíritos me disseram. E se os espíritos disseram, tem que dizer qual o espírito que disse. Certo? Então a partir de hoje você vai entender que espiritualidade é uma capacidade, é uma habilidade sua, do seu ser, que deve ser desenvolvida. E as ciências da espiritualidade são o campo de conhecimento ontológico e científico que busca investigar e potencializar o ser humano como uma individualidade que age e reage além do âmbito biofísico em prol de seu benefício pessoal e interpessoal. É isso que nós buscamos. Nós precisamos investigar o que você é como espírito, trazer à sua consciência a sua identidade real, verdadeira, para que você saiba o que fazer na sua vida, como agir, para onde você vai. Qual é a sua missão aqui na Terra? Qual é o seu propósito aqui? Não é ser simplesmente o que você é, fazer o que você faz. Quantas pessoas lutam para alcançar a prosperidade, o dinheiro, a fortuna, e alcançam, e devem lutar realmente para alcançar. Mas quando chegam lá, começam a se sentir vazias, entrar para alguma coisa errada, que eu não posso falar aqui no YouTube. Quantos bilionários, multimilionários, bilionários, às vezes, se perdem a vida. Artistas nós tivemos aí na história. Recentemente agora temos no Brasil alguns artistas que estão internados, que passam por problemas graves. Tem tudo, tem fama, tem poder, tem carisma, tem prestígio, tem dinheiro, tem saúde. Não é uma questão de saúde ali, né? Física. Então, uma doença terminal. Não.
É um problema espiritual. Nem fala que esse negócio, é problema mental, não. Como eu vi ali, como eu mostrei para vocês, a mente é uma parte do espírito. A mente é uma parte do espírito. É aí que as ciências humanas, lembrando que qual que é o título dessa aula? Vamos voltar aqui. O espiritualismo, a espiritualidade e o espiritualismo como ciências humanas. É para trazer o entendimento de que o ser humano, esse conceito de espírito que está na essência do ser humano, foi evoluindo ao longo do tempo. E que o ser humano é um espírito em essência. Não por uma mera questão filosófica, não. Por prática. Por uma história que foi corroborada. Nenhuma nem duas vezes. Que foi muitas vezes obliterada também, reprimida, mas que encontrou a sua realidade, a sua verdade em outras vozes. E que nós aqui, como cientistas da espiritualidade, buscamos defender, investigar, trabalhar e desenvolver para o bem da humanidade. Ok? E aqui nós temos o desafio e oportunidade do século. Por quê? Nós estamos agora, e essa é a nossa oportunidade, é o melhor período de se estudar, de se aprender e se autodesenvolver espiritualmente. Por quê? Nós temos acesso à informação como nunca antes. Temos liberdade espiritual e filosófica. Nós conseguimos integrar a ciência e a espiritualidade. Temos conexão global com pessoas que estão buscando facilmente, está aí na sua casa. Eu estou aqui na minha clínica, no meu escritório. Outras pessoas também que estão buscando, você pode falar com elas à vontade. Você tem conforto, não é? Antigamente a pessoa tinha que ir estudar, se tinha alguma dor, tinha que estudar com dor, porque era difícil o acesso à medicação, a médico. Não, você está, às vezes, igual eu estou aqui no meu ar-condicionado, você aí na sua casa, tranquilo. E o mais interessante é o acesso à informação. Pense como era difícil, não estou falando de muitos anos atrás não, de séculos atrás não, de 40 anos atrás era muito mais difícil você ter acesso a livros, a informação como nós temos hoje. Imagine há séculos atrás, em 1800. E hoje não. Só que isso também traz desafios. Por quê? Esse excesso de informação acaba sendo uma informação superficial, trazendo uma informação superficial, que eles buscam, essas pessoas aí, como mencionei, buscam só a monetização. Eles não querem realmente instruir, eles querem manter você ali. Vamos fazer uma coisa da oração aqui, você fica lá um tempão com eles, não é? E o YouTube pagando, obviamente. E isso tornou uma espiritualidade comercializada, uma prostituição espiritual, me desculpe a palavra aqui. E essas pessoas começam a se tornar narcisistas devido à exposição mediática. Temos ali, né, o projetor extrafísico, começou muito bem, admirável ele no começo. Agora começou a subir, né, umas coisas na cabeça aí que não dá para entender, falar porcaria. Que, né, não dá para entender. Por quê? Narcisismo. E também com o acesso à informação facilitado, nós temos acesso à desinformação também. E este é o perigo. E também o assédio espiritual. Porque se a pessoa tem acesso à desinformação, os espíritos que estão promovendo, as entidades negativas que estão promovendo aquela desinformação, vão assediar você. Sim, eles vão ali se aproximar de você porque você está chamando eles. Ah, eu vou fazer um processo aqui com o mentor, com não sei o quem, e na verdade você está sendo assediado porque eles não te ensinam a como sequer se defender ou saber como identificar um espírito maligno de um espírito positivo. E aí você dança. Quando você vê, é igual o pessoal que chega na minha clínica ali. Eu fiz uma meditação, depois eu comecei a passar mal. Eu fui numa câmara com os arqueturianos, depois eu comecei a ter depressão. Eu fiz uma constelação, não sei o que, comecei a ter problemas depois na minha família, na minha casa. Eu fiz lá o negócio da permissão e uma meditação e não sei, comecei a ter problemas depois. Porque, meu amigo, tudo quando se fala de experiência com a mente, nós estamos falando de questões espirituais. Eu estou aqui para afirmar isso para vocês. Faço uma live com qualquer médico, com qualquer psiquiatra, com quem quiser.
com quem quiser para debater esse assunto e provar. Porque eu falo e eu provo. Ok? Nós temos problemas cerebrais e temos problemas espirituais. O que não for cerebral é espiritual. E muito do que é cerebral é também espiritual. Ok? E assim nós terminamos a nossa aula. Espero que você tenha compreendido o que foi dito aqui. Veja, reveja, questione, pergunte, deixe seu comentário. Nós temos a nossa formação. Caso você queira saber mais, temos o aplicativo da academia. Só você se inscrever em abraconess.org. Lá tem todas as informações. Fale no WhatsApp com a nossa assessora e você vai ser orientado. Tá bom? Você vai ser acolhido ali, orientado. Se você está passando por algum problema do gênero, precisando de uma informação, de uma ajuda, de uma orientação sobre espiritualidade científica, entre em contato conosco. Ok? E estude. O material está aí para você agora.